Nós vamos observar agora, irmãos, ler o texto do Catecismo no Dia do Senhor 3. São 3 perguntas e respostas. Dia do Senhor 3. Nós ainda estamos na primeira parte do Catecismo, que fala sobre nossos pecados e miséria. E no Dia do Senhor 3, na pergunta 6, nós vemos bem assim. Prestem atenção na pergunta e resposta. Então Deus criou o homem assim tão mau e perverso? Resposta: não, pelo contrário. Deus criou o homem bom e à sua imagem, isto é, em verdadeira justiça e santidade, de modo que ele pudesse conhecer corretamente a Deus, o seu Criador, amá-lo de coração e viver com ele em eterna felicidade para o louvar e glorificar. Pergunta 7. De onde veio então a natureza corrompida do homem? Resposta: da queda e desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, no paraíso. Pois ali a nossa natureza tornou-se de tal modo corrupta que somos todos concebidos e nascidos em pecados. E por fim, pergunta 8. Mas somos tão corruptos que não somos capazes de fazer bem algum e somos inclinados a todo mal? A resposta: sim, a menos que sejamos gerados novamente pelo Espírito de Deus. Queridos irmãos, nós vamos fazer a leitura agora de um texto da Palavra de Deus. É o texto básico da pregação dessa manhã, o Salmo 51. Este é o Salmo de Davi. O Salmo de Davi, ele expressa arrependimento, reconhecimento dos seus pecados, das suas falhas diante do Senhor. E ora com uma tristeza profunda, clamando a Deus que de fato Ele o abençoe. Então é um salmo realmente muito profundo. Salmo 51. Ouçam com atenção. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade do íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te alegrarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Esse é um texto de profundo arrependimento de Davi. E nós vamos refletir justamente sobre esse texto, não é? Usando o que aprendemos nas perguntas e respostas do Dia do Senhor 3. Imagine que você tem uma chácara muito bonita, uma chácara realmente linda, muito bem cuidada, com tudo da melhor qualidade, muito agradável, na verdade. E você convida um amigo que você gosta muito, um amigo muito chegado, para morar naquela chácara, não é? Para viver ali naquele ambiente tão bom, tão aconchegante, tão bonito, tão paradisíaco, por que não dizer isso? A chácara tem de tudo. Você consegue construir uma chácara muito boa,
não é? Uma chácara muito bem trabalhada, muito bonita, com tudo de melhor. Tem uma casa muito bonita, tem piscina, até água mineral sai das torneiras, não é? Veja o nível da beleza dessa chácara, não é? Mas seu amigo, que foi convidado, não é? Recebeu essa graça de morar nessa chácara tão bonita e desfrutar de tudo que ele tem, resolve por conta própria, quando você não está, não é? Cavar um poço, fazer uma cacimba, ao invés de aproveitar tudo aquilo. Não lhe falta água ou comida. O lugar, de fato, é muito bonito, não é? Um lugar bem tranquilo. Qualquer pessoa gostaria de morar em um ambiente assim, tão bem organizado, tão bonito. E o amigo, ao invés de aproveitar tudo que a chácara tem de bom, decide por conta própria cavar um poço bem fundo. E ele começa a cavar, não é? E quando ele chega, depois de muito trabalho, a 50 metros, ele começa a cavar. Ele usa os seus materiais, suas ferramentas, não é? Usa para fazer aquilo de maneira mais rápida. Enquanto está raso, ele está ali, não é? Com sua escadinha, com seu material, mas ele quer cavar mais, cada vez mais. E ele começa a cavar a tal ponto que ele fica completamente distante da possibilidade de sair sozinho daquele buraco. E quando ele chega a 50 metros de profundidade, ele começa a perceber que a terra não está muito segura. Começa a cair barro por cima dele. Esse seu amigo fica desacordado, ele desmaia por causa dos impactos, e ele fica ali quase que totalmente soterrado, não é, por muito barro, a 50 metros de profundidade, sem a menor possibilidade de sair. Você chega então na sua chácara e percebe que tem uma escavação ali. E você corre para ver. E quando você observa, está ali seu amigo, muito fundo, não é? E você consegue perceber só um pedacinho dele, só a cabeça do lado de fora. Ele está quase morto, ele está desmaiado, não é? A terra continua a cair e, na verdade, ele não consegue sair dali sozinho. Ele vai morrer se você não fizer alguma coisa. Então, a sua atitude é pegar o seu filho de 9 anos de idade, amarrar uma corda nele, dar uma segunda corda, não é? E fazer com que ele desça. Você vai fazendo seu filho descer, segurando a corda, não é? Aqueles 50 metros até chegar onde seu amigo está. E ali o filho tira um pouco do barro que está junto dele, está o soterrando, e amarra essa corda na cintura, amarra pelos braços, e então você com muito esforço puxa seu filho, não é? E depois começam os dois se esforçarem muito para puxar o amigo. O homem, de repente você, arriscou a vida do seu filho, porque a terra não estava segura, a escavação trouxe prejuízo para aquele terreno, e de repente tudo poderia desbarrancar ali e o seu filho morrer. Mas você enviou seu filho para ali, ele amarrou a corda no seu amigo, não é? E você salvou a vida do seu amigo. Assim que você puxa o seu amigo e ele está em terra firme, quase morto, completamente desmaiado, você coloca água no seu rosto, limpa a sua pele e ele finalmente acorda. E quando ele acorda, imagine se ele tivesse uma reação como essa. O que é isso? O que é que você está fazendo? Eu só estive naquele buraco soterrado porque você me empurrou para lá. A culpa é sua. Qual seria a sua reação? Se isso acontecesse, na moral dessa história, e seu amigo agisse desse jeito? Qualquer pessoa veria isso como um ato completamente ingrato, estúpido. E eu sei que em nosso coração, a nossa vontade seria: vou empurrar esse miserável para lá de baixo de novo, né? Salvei o miserável que ia morrer sozinho se eu não tivesse feito nada, e ele vem ainda e não agradece, reclama e ainda age como se ele sozinho tivesse saído dali. Vou empurrá-lo para que ele morra agora. Dá vontade de fazer isso, porque é muita ingratidão, é uma humilhação muito grande, é uma ofensa muito grande. Essa história não tem um propósito de ser uma coisa lógica em muitos aspectos, não é? Há muitos elementos aqui que nós podemos descartar, porque o ponto principal dessa pequena ilustração não é falar sobre especificamente Deus em si, ou explicar, não é, como que isso logicamente se aplica à nossa realidade, mas refletir apenas em uma moral, na ingratidão das pessoas. Nós podemos até nos espantar se alguém agisse assim, se você fizesse um grande favor para alguém, se você estendesse a mão para um amigo, para uma pessoa que você conhece, e demonstrasse amor e misericórdia, e essa pessoa no outro dia começasse a agir de maneira ingrata, como se você não tivesse feito absolutamente nada por ela, e como se ela mesma tivesse saído dali sozinha. Todos nós ficaríamos magoados, tristes com aquilo ali, decepcionados. Mas essa história, que pode até escandalizar se alguém agisse assim,
ilustra exatamente o que é a natureza humana. É uma coisa que a gente percebe assim, não, pastor, isso é impossível de acontecer, isso é uma coisa que não tem sentido. Meu Deus, quem seria salvo e agiria como se tivesse sido conseguido se salvar sozinho? Quem em sã consciência, sabendo que foi resgatado, que estava desmaiado, iria morrer se ninguém aparecesse, poderia, depois do seu resgate, acordar e dizer: eu me salvei, eu me tirei desse buraco. Isso não tem sentido. Não parece ser uma coisa comum. Porém, é justamente isso que representa a natureza humana. O ser humano é justamente assim. Nossa natureza é ingrata a tal ponto. A tal ponto, irmãos. Então pensemos. Em primeiro lugar, nós não queremos, não é, de forma nenhuma aceitar a culpa dos nossos pecados. Na história, não é, o amigo foi colocado em um ambiente paradisíaco, em um ambiente maravilhoso, em uma chácara belíssima, onde não faltava nada. Mas ele, por conta própria, cavou um buraco e esteve lá. Ele se colocou num buraco. Ele se colocou numa situação que não tinha saída. Se colocou numa situação de morte. Ele cavou a sua própria cova, vamos dizer assim. A sua própria cova. E o que nós podemos aprender com uma atitude como essa, como nós lemos dos Salmos, não é? E nas perguntas do Catecismo, o ser humano, por natureza, ele não quer aceitar a culpa pelo seu estado de miséria. Nós preferimos culpar o próprio Deus. A coisa mais comum que nós vemos na humanidade é o ser humano culpando a Deus por coisas ruins que acontecem. E não estão pensando na ótica da soberania de Deus, de que Deus providencia tudo no universo. Eles estão, de fato, moralmente culpando Deus pelo mal. São pessoas irresponsáveis. Mas isso é a natureza humana. Tal como aquele amigo, ao ser resgatado e ao ser acordado, culpou, na verdade, aquele que resgatou. Como se ele o tivesse empurrado para o buraco. E agiu como se ele tivesse saído sozinho. O ser humano tem justamente essa natureza. Em segundo lugar, quanto à nossa salvação, quando nós falamos de salvação, o ser humano não quer aceitar que isso seja algo inteiramente realizado por Deus. Preferimos dizer que nós temos condições ou de fazer, ou seja, ou de nos salvar, ou de ajudar a Deus a nos salvar. Como se Deus precisasse de ajuda para nos salvar de nossos pecados. Essa, basicamente, é a natureza humana. É aquilo que o ser humano tem em seu coração. Eu quero contribuir para a minha salvação. Eu quero fazer alguma coisa, nem que seja um pouquinho. Tem que ter algo meu. Tem que ter algo que eu possa me gloriar. Eu fiz isso. E assim o ser humano tem agido. Até aqueles que muitas vezes se julgam os melhores cristãos agem assim. Em outras palavras, queremos colocar a culpa em Deus por causa da nossa miséria, mas queremos colocar sobre nós a glória da nossa salvação. Queremos tratar Deus como sendo o grande culpado por sermos pecadores, por sermos condenados por sua lei. Nós não conseguimos obedecer os mandamentos de Deus de maneira perfeita. Ninguém consegue aqui nesse mundo. A culpa é de Deus. Ele é culpado. Não é? Mas queremos colocar sobre nós a glória de conseguirmos obedecer. Então muitos se iludem com isso e dizem: eu obedeço, eu consigo, eu sou o melhor que eu posso. Eu me esforço e eu cumpro os mandamentos. Vê a minha vida se há algum erro, se há alguma falha. As pessoas são assim, irmãos. Pessoas ainda que procuram muitas vezes estar nas comunidades, nas igrejas, agem assim. Eu sou superior aos demais, eu obedeço aos mandamentos. Mas está errado. E isso é fruto justamente dessa ingratidão. A palavra de Deus nos ensina algo contrário. Completamente contrário. Como nós lemos no Salmo 51, nós aprendemos que a culpa tem a ver justamente com a nossa própria atitude. A miséria que estamos envolvidos é completamente culpa nossa. E é isso que aprendemos na palavra. E que a nossa miséria é tão profunda e tão grave que nós não temos condições de levantar um dedo sequer para nos livrar disso. O ponto é, no buraco, no fundo do poço, estávamos completamente soterrados, desmaiados e entregues à morte. Não havia nenhuma possibilidade de conseguirmos sair dali. Não tínhamos sequer consciência do que estava acontecendo. Essa é a situação da humanidade, não é? Então precisamos entender a gravidade da nossa culpa e da nossa miséria. Precisamos entender
que nossa única esperança de salvação está em Deus. Esse é o ponto central que o Evangelho nos apresenta. Salvação tem a ver com o que Ele fez, não com o que nós fazemos. Porque o que nós fazemos jamais nos poderá justificar diante de Deus. Eu vos proclamo a palavra do Evangelho sobre o seguinte tema: minha culpa e minha miséria me ensinam que preciso de uma vida nova que vem de Deus. A situação que nós estamos vivendo, como alguém que escapou da morte, que foi salvo, como nós temos em nossa cultura de dizer, né? Aquela pessoa que escapou, de repente, de algo muito terrível em sua vida, vai dizer: eu nasci de novo. Porque era de certeza que eu iria morrer. A situação nossa é justamente essa. Ninguém pode negar, então, irmãos, que a miséria existe. O catecismo nos leva justamente à reflexão em nossa miséria. E ninguém, em sã consciência, pode negar o mal no mundo. Até mesmo o ateu mais profundo, o ateu mais convicto, não é? O ateu que tem a maior fé ao contrário. O ateu que, de fato, odeia a religião e milita contra o cristianismo, contra Deus, ele vai admitir: o mal existe. Nós estamos contemplando o mal. É impossível não olhar para o mundo, ou seja, olhar para o mundo e não reconhecer que o mal existe. Eu vejo pessoas morrendo, pessoas doentes, de doenças terminais, crianças morrendo, guerras, injustiças. Nós vemos isso o tempo todo no mundo. Então é impossível olhar para o mundo e não reconhecer o mal. Não reconhecer a miséria que estamos envolvidos. De fato estamos em miséria. Mas por natureza, nós homens tentamos achar, não é, algum jeito de fugir disso. Nós queremos negar a realidade da nossa culpa. E nós queremos fugir então da responsabilidade por coisas ruins que têm acontecido no mundo. E alguns até se aproveitam das doutrinas reformadas para exaltar a soberania de Deus, quando na verdade em seus corações eles não querem exaltar a soberania de Deus. Eles não querem dar glória a Deus porque Ele faz tudo de acordo com a sua vontade, que é perfeita. Ele é sábio. Não. É uma maneira, na verdade, nós usarmos a doutrina como uma muleta, ou como algo para escaparmos da nossa culpa. Há muitas pessoas que usam as doutrinas reformadas para isso. São pessoas ímpias. Não é? Usam o que nós chamamos de calvinismo para dizer: Deus é culpado. Eu não. Eu sou assim porque Ele quer. Eu sou tão mau, tão fraco, eu sou tão falho em minhas atitudes, porque Deus quer assim. Não é? E muitas vezes isso mostra um pensamento completamente contrário e irresponsável de nossa parte. E é por isso que nós temos que refletir numa coisa: de onde vem o mal? O mal está no mundo, mas de onde vem o mal? Todo ser humano enfrenta essa questão. Não é uma questão que somente os grandes filósofos do passado pensavam. Não é? A questão da Odisseia não é uma questão somente que pensadores, não é, até contemporâneos, vivem a refletir, a questionar, como o pessoal do passado. Na verdade, todo mundo nesse sentido é um filósofo. Cada ser humano em algum momento reflete sobre essas coisas. Em algum momento, mesmo que seja quando o mal acontecer sobre a sua vida, quando você passar por alguma situação difícil, você vai ficar pensando sobre isso. Não é? Você está ouvindo, por exemplo, da boca dos cristãos que Deus é bom. E ao mesmo tempo você sente o mal na sua própria vida. E isso gera muitas vezes um conflito. E temos então que pensar sobre isso, de onde vem o mal. Se Deus existe, essa é a pergunta comum a muitas pessoas: como Ele pode permitir toda a tristeza? Como é que tem tanta tristeza no mundo? Se Deus existe e Ele é bom, por que há tanto sofrimento no mundo? E muitos acabam realmente, não é, enveredando por este caminho e acabam tornando-se pessoas irresponsáveis. De jeito nenhum. Ou Deus não é bom, ou Ele não existe. É a conclusão que as pessoas chegam. Não é? Aqueles que querem dizer a todo preço que Deus existe, muitas vezes acabam dizendo que Deus é mau. E até quem diga: cristãos, Deus nos criou assim, pecadores. Acredite, eu já fiz essa pergunta, já ouvi essa resposta. Deus nos criou maus assim. Percebem? Para não negar que Deus existe, eu digo que Ele é mau. O outro que não consegue aceitar isso, e que está sendo coerente em algum aspecto nesse sentido, vai dizer: não. Se Deus é bom e eu vejo o mal nesse sentido, eu preciso negar a sua existência. Porque isso não é coerente com o que eu aprendo dele, com o que vocês me ensinam sobre ele. Por isso temos que pensar. Porque
Deus nos criou dessa forma? Essas são as perguntas. Esta é uma atitude, irmãos, que é comum na humanidade. Já logo depois da queda, isso aconteceu. A tentativa da humanidade de colocar a culpa em Deus não é uma coisa moderna, não é uma coisa de agora, não. Assim que o ser humano caiu, foi isso que ele fez. Quando Deus confronta Adão e sua esposa Eva com o pecado, o que é que eles fazem? O que é que Adão fez como líder da sua família? Como sacerdote, como representante do Senhor ali? Deus questiona Adão sobre o seu pecado e a resposta de Adão é: a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto proibido e eu comi. Em outras palavras, a culpa é do Senhor, a culpa é dela, minha não. Ou seja, a culpa é de Deus. A culpa é do Senhor. Adão fez isso. E desde aquele dia, todos os filhos de Adão têm repetido essas mesmas atitudes, feito essas mesmas perguntas, agido do mesmo jeito. Toda a humanidade, quando se vê em dificuldade, em sofrimento, quando as coisas não andam como elas desejam, elas colocam a culpa em Deus. Isso é Deus, Deus é mau, então tornam-se ateus, lutam contra Deus. Essa é a atitude que muitas pessoas têm procurado fazer, mas o ponto é, o nosso catecismo diz de maneira bastante clara no domingo 3, não é? Nós já aprendemos no domingo 2 que a lei de Deus é um espelho de santidade. Os mandamentos do Senhor nos mostram como nós somos pecadores. Os mandamentos estão aqui para nos identificar nesse sentido, para identificar justamente que nós somos os culpados, porque cada exigência de Deus, que nós já lemos hoje aqui, nós não cumprimos. Toda a exigência que o Senhor dá ao seu povo, à humanidade, tal como foi com Adão, como é com todo mundo hoje, nós não cumprimos, nós não obedecemos, para ficar claro quem é o culpado, para ficar claro quem causou essa miséria. O catecismo, então, quer mostrar de onde vem essa natureza. Então, a pergunta sobre de onde vem o mal é respondida pela própria palavra de Deus. E é por isso que nós abordamos justamente na resposta 6, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Toda a descrição da criação em Gênesis 1 e 2 é uma descrição que mostra Deus criando tudo bom. Não há nada de obscuro na criação de Deus, quando Ele criou as coisas. Não havia nada de mal, não havia defeito algum. Deus criou tudo bom, tudo funcionando. Criou o homem como coroa de sua criação, como sendo o seu vice-presidente ou o seu vice-rei, alguém para ficar aqui, para ser um representante dele e desfrutar desse reino que ele criou. Tudo bom, muito bom. Deus se agradou de sua criação. Por isso, a resposta que nós temos do nosso catecismo é: Deus nos criou, não é, em verdade e justiça. Ele nos criou segundo a sua imagem. O homem criado inicialmente, ele foi criado bom, santo. Não havia inclinação para o mal em Adão nem em sua esposa. Houve um tempo na humanidade, então, no início, antes da queda, que o ser humano tinha sim, irmãos, toda a liberdade para obedecer a Deus. E ele estava em um contexto puramente bom, na presença de Deus, com tudo de bom ali, sem precisar de mais nada. Ele não precisava cavar aquele poço. Não havia necessidade de fazer aquilo. Ele já tinha tudo. Não lhe faltava água, não lhe faltava comida, não lhe faltava alegria. Ele servia a Deus. E ele podia conhecer a Deus corretamente. Hoje, o que nós temos? Você acha que no tempo de Adão havia possibilidade de confusão religiosa? Não. Por quê? Porque Adão conhecia a Deus de maneira correta. O que nós temos hoje? Não é? Um leque gigantesco de expressões religiosas. Por quê? Por causa de nossas limitações. Hoje o ser humano não conhece a Deus de maneira correta. É por isso que há tanto debate teológico, é por isso que há tantas religiões diferentes. Cada um acaba pensando de um jeito e criando um mundo à parte, causando essa confusão. Mas aqui não havia isso. Adão conhecia a Deus de maneira correta. Adão era reto, era justo, podia obedecer aos mandamentos de Deus, sem qualquer dificuldade. Assim era o homem. Mas, por sua própria ambição,
por aquilo que ele quis fazer por ele mesmo, usando a sua liberdade, ele deixou de glorificar a Deus. E ele preferiu cavar um poço que não precisava. E ele preferiu tomar daquilo que ele não tinha necessidade, porque ele já tinha tudo. Ele já tinha tudo. Não é? E nós vemos que isso o levou a estar corrompido diante de Deus. Não é? Essa mudança foi uma mudança geral. E essa maldade, então, o mal que nós vemos no mundo, o mal manifesto de maneira bastante diversa no mundo, toda a miséria que nós vemos hoje vem da nossa desobediência. Toda a maldade vem daqui. Não é? Toda a maldade, toda a razão para humilhação, para choro, para desgraça nesse mundo vem da nossa rebeldia. Estava tudo bem até o dia que o homem resolveu desobedecer a Deus. Estava tudo bem. Mas ele quis assim. E nós, como sendo filhos de Adão, nascemos com o seu pecado, nascemos corrupto, uma geração corrupta e deformada. E como corruptos que somos, repetimos o erro de nosso pai. Sempre e sempre e sempre. Geração após geração, não é? A humanidade tem cada vez mais se afastado de Deus. Cada vez mais. Toda a dor que nós vemos no mundo. Razão para guerras, não é? Para chacinas, para o que as pessoas entendem em seu coração, para ideologias destrutivas, para pessoas tentarem justificar a morte de milhões por uma pretensão política, ideológica. Tudo isso que nós vemos tem como razão o nosso pecado. Nós escolhemos fazer mal. Veja como é fácil para o ser humano, querendo se isentar da culpa do mal que acontece, dizer: foi o Senhor. Se Deus tivesse nos criado pecadores, nós não seríamos culpados. E muitos acabam se agarrando a isso. Deus nos criou pecadores. Deus me criou mal assim, desse jeito. Ora, todos os defeitos que eu tenho, Deus me criou com esse defeito para tê-los. Então, do que eu sou culpado? Não é? Do que eu sou culpado se Ele me criou fraco desse jeito? Só que a Escritura nos quebra, mostrando que não é assim. Deus nos criou bons. Por isso, irmãos, a culpa é 100% nossa. A culpa é nossa. É 100% nossa. Nós somos os culpados. Não é? E quanto mais as pessoas lutam contra isso e querem negar essa verdade, piores ficam. Nós inventamos artifícios, não é? Nós inventamos coisas, nós queremos evitar. E às vezes, não é? Nós criamos uma outra maneira de negar. Primeiro nós tentamos dizer que não, Deus é culpado, não nós. Não nós. Mas quando chegamos a dizer bem assim, não, tá certo, nós somos pecadores, né? Isso não é comum. Nós somos uma cultura cristianizada, então geralmente não é, as pessoas têm aquela consciência bastante vaga de que todo mundo é pecador. Então quando você fala, não, eu sou um pecador, todo mundo é pecador, quem não peca? Todo mundo tem essa consciência, não é, bem cultural, bem comum aqui do Brasil. Porém, o que é que nós fazemos com isso muitas vezes? Nós admitimos que nós somos pecadores, mas nós diminuímos essa culpa. Nós somos pecadores, mas não tanto assim, né, meu amigo? Assim também não. E, inclusive, você cria um espaço, não é? Um ambiente de purificação, justamente pelo conceito de que ninguém é tão bom assim ou ninguém é tão mal assim. Eu não sou tão mal assim, logo, quando eu morrer, eu vou para onde? Vou para o inferno? Se eu não sou tão mal assim, eu não vou para o inferno, não. Eu vou para o purgatório, né? Eu vou ser expurgado ali, porque eu sou mal, mas não sou tão mal assim, eu não sou tão pecador assim. Não é aquela coisa que se diga, puxa, como esse cara é pecador, não. Eu sou um cara falho. Eu sei que eu peco todo dia mesmo, mas Deus me entende, sabe como é que é, né? E aí ele vai me mandar para um lugar assim, porque eu não sou uma pessoa tão mal, eu não sou o próprio diabo, por que eu vou ir para o inferno logo? Não é? Puxa vida, isso não tem sentido. Então tem que ter esse lugar para ser expurgado. Ou seja, nós queremos diminuir a nossa culpa. Não é? Nós até dizemos bem assim, olha, Deus, Ele ama
Veja, ele odeia o pecado, Deus odeia o pecado, Deus odeia o pecado, de todo o seu coração. Porém, ele ama o pecador. Porque o pecador, sabe, ele não é o problema. O problema é o pecado, não é o pecador em si. Nós criamos teologias, pensamentos para tentar diminuir a nossa culpa. Essa é a artimanha da mente humana, não é? Tentar diminuir a sua culpa diante de Deus. O nosso catecismo diz que nós somos justamente isso. A última pergunta que nós vemos do catecismo é uma pergunta que para muitas pessoas choca, não é? A pergunta 8 diz: mas somos tão corruptos que não somos capazes de fazer bem algum e somos inclinados a todo mal? E a resposta crua do catecismo é sim. É justamente isso que nós somos, não é? E geralmente, a maioria das pessoas, quando ouvem uma coisa como essa, vão ficar ofendidas. De forma nenhuma eu consigo aceitar que eu seja tão mal assim. Eu não sou tão pecador assim. Não sou tão pecador assim. Isso é radical demais, isso não é um exagero. Vocês cristãos reformados são muito exagerados, vocês levam tudo ao extremo. Como é que pode vocês dizerem: poxa, eu vejo pessoas boas no mundo, eu vejo pessoas ajudando os necessitados, um projeto bonito de assistência social, pessoas entregando cestas básicas, sopa quente, alimento, não é? E impedindo que pessoas morram debaixo de viadutos em cidades do sul, onde é frio. Eu vejo atitudes boas, tudo isso são coisas boas. Como é que você pode olhar para isso e dizer que ainda assim aqueles indivíduos são tão pecadores assim? Ora, você está dizendo que quem ajuda alguém na rua, quem estende a mão para o seu próximo, é alguém tão pecador quanto um pedófilo? Quanto um psicopata? Isso não é muito radical não para a realidade da vida. E o nosso catecismo, sem dó, sem piedade, diz: é exatamente isso que nós somos. É exatamente isso que nós somos. Exatamente. Nós somos pecadores. E nós não temos o direito de dizer o nível de pecado que nós temos. Deus está dizendo em sua palavra: nós somos pecadores. O reconhecimento de Davi no Salmo 51 é justamente esse. O texto de Romanos capítulo 3, que nós já conhecemos muito bem, como eu canso de dizer a vocês, é um verdadeiro raio-x da nossa vida. É Deus dizendo bem assim: veja, vocês fazem uma avaliação de vocês mesmos. E vocês dizem: eu não sou tão mal assim. Mas deixa eu fazer agora a avaliação. Deixa que eu digo quem vocês são de verdade, porque eu conheço a estrutura de vocês. Eu conheço aquilo que está no mais íntimo do coração de vocês. E o Senhor diz justamente isso a nós, irmãos. Não há um justo. Romanos capítulo 3, versículo 10. Nenhum sequer. Não há um justo. Não existe uma pessoa neste mundo justa diante dele. Nenhum sequer. Nem o melhor dos seres humanos. Nem a pessoa mais dedicada em fazer benefícios ao seu próximo. O que é uma coisa boa, não pode ser negado. Mas nem essa pessoa é justa diante de Deus. Nenhum sequer. Ele fala: não há quem entenda. Você está me dizendo que não há uma pessoa que por conta própria entenda Deus de maneira correta? Não, e o mundo prova isso. O mundo prova desde o início, desde a queda, com essa proliferação gigantesca de religiões, que não há quem entenda Deus. Não há quem entenda Deus. Nós pensamos: veja, mas pastor, isso aí é uma coisa mais pagã, né? As culturas pagãs inventando deuses, adorando o boneco de barro que fizeram, o Deus que é sapo, o Deus Sol, o Deus Nilo, inventam tudo. Mas nós cristãos, não é? A continuidade daquele Israel de Deus, nós fomos sempre preservados da idolatria. E o que é que nós vemos na história de Israel? Tantas vezes reconhecendo a idolatria que foi proibida no meio deles. Não, mas nós cristãos, nós avançamos, nós não somos a igreja madura, não é? Não somos como Israel, a igreja menina, criança ainda. Nós somos o Israel adulto, não é? Ou seja, a igreja adulta, a igreja madura. Nós sabemos a verdade do Evangelho. E o que é que nós vemos no meio do cristianismo muitas vezes, irmãos? Pessoas adorando pessoas, não é? Adorando líderes, pastores, sistemas de governo, placa denominacional. É isso que as pessoas fazem. O texto está dizendo: não há quem entenda.
Não dá, por conta própria, dizer que eu entendo a Deus. Jesus está dizendo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Se não há entendimento de quem Deus é de verdade, não haverá uma busca real sobre Ele. Ninguém vai buscar a Deus de verdade. Ou seja, você não vai buscar o Deus Todo-Poderoso que nos criou, se você não entende. Então, por conta própria, não dá. Porque essa é a razão, a situação da humanidade. Ele fala, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. É fácil olhar para nós mesmos, olhar para o nosso próximo, reparar os defeitos dele e com o defeito do nosso próximo, olhar para nós mesmos e dizer assim, eu não faço o que ele faz, logo eu sou melhor. Então eu uso o pecado dele, a falha dele como parâmetro para a minha justificação. Está errado. O Senhor está dizendo aqui em sua palavra, a uma se fizeram inúteis. Nada que nós inventamos neste mundo, nenhuma tentativa nossa de criar um sistema religioso perfeito vai dar certo, irmãos. É tudo inútil. O que nós fazemos por nossa própria conta, a torre que nós construímos é uma torre de confusão. É o máximo que nós podemos fazer. O nível maior que o ser humano chega, o nível mais alto que ele chega, não é? Na sua tentativa sozinho de encontrar Deus, é se tornar um idólatra. É o máximo que ele pode chegar. É o máximo. Um idólatra. E é isso que o texto está dizendo, não é? Não há quem faça o bem, não há um sequer. Essa é a verdade que Deus fala sobre nós, a raça humana. Por isso a pergunta do catecismo não é uma pergunta radical, não. Ela é verdadeira. Não é uma pergunta exagerada, não. Ela é verdadeira. Então nós não somos capazes de fazer bem algum. Eu sou tão corrupto assim. Sim. É exatamente isso que nós somos. Esse é o grande reconhecimento. E é isso que Davi está reconhecendo no Salmo 51. Ele não está ali dizendo, Deus, tem misericórdia de mim, o Senhor me entende. O Senhor me conhece, sabe que eu sou falho, mas peraí, Deus, tem gente pior do que eu no mundo. Não é? Eu já me esforcei tanto pelo Senhor. Eu já fiz tanto por tua obra. Eu tenho me dedicado a batalhar contra inimigos. Eu lutei guerras. Fui aclamado como um herói em Israel. Conquistei terras para o Senhor. Eu juntei dinheiro. Eu não vou poder construir o templo como eu queria, porque o Senhor me proibiu. Mas meu filho construirá, porque eu juntei dinheiro. Eu me esforcei. Fui um adorador em minha vida. Salmos eu compus aqui. O teu povo canta salmos que eu compus. Então, será que não tem ninguém pior do que eu nessa terra? Mas Davi não está fazendo isso. A sua única preocupação é, eu pequei contra o Senhor, contra ti somente, e fiz o que era mal diante dos teus olhos. Eu fiz isso. Esse é o grande reconhecimento. Por isso nós somos confrontados, e essa mentalidade que existe hoje também no seio do cristianismo, é justamente essa. Quando eu falo de cristianismo, as pessoas têm o costume de dizer do mesmo jeito, eu sou um pecador, mas eu não aceito que a salvação seja totalmente dele. Eu não consigo ter paz em pensar que ele é quem me salva de maneira total, porque eu não sou tão mal assim. Me ofende quando vocês dizem que a salvação vem do Senhor, que todos aqui são pecadores iguais diante de Deus, miseráveis, e que todos estão dizendo a mesma coisa, apesar de serem pecadores miseráveis, confiam somente na obra de Cristo e dizem a salvação vem do Senhor. Eu não sinto paz em ouvir isso. Se eu não fizer, se eu não demonstrar, para que eu possa me gloriar no final, eu não aceito esse tipo de salvação. E isso está no coração de muitos cristãos. Isso é terrível, irmãos. Isso é triste. Isso mostra a nossa grande cegueira. Há pessoas que passam horas jejuando. Né? Eu vou ser salvo, meu amigo. Eu vou me esforçar e ser o melhor que eu posso. Naquele grande dia, quando os céus se abrirem, quando todos estivermos diante do trono de Deus, lá eu vou dizer para Ele, olha aqui, Senhor, e o que eu fiz para o Senhor. Eu te glorifiquei neste mundo, eu fiz de tudo. Agora deixa eu entrar no teu reino.
Eu apresentarei as minhas obras diante dele e falei: Senhor, eu alcancei, eu ajudei, pelo menos um elo dessa corrente é meu, não é tudo do Senhor não. Olha aqui, o meu esforço que eu fiz para o Senhor. Então muitos hoje estão fazendo o quê? Passando horas jejuando, até passando mal tanto jejuarem, né? Jejuando o tempo todo, orando durante horas, não é? Olha para o irmão e fala bem assim: isso é conversa? Isso é lá igreja de crente? Esses são cristãos de verdade? Esse povo ora pouco, né? Aqui deveria, no mínimo, ter uma hora de oração antes do culto, uma hora de oração depois do culto, durante toda a tarde no domingo, todo mundo de joelho orando, não é? Para que depois nós pudéssemos apresentar o nosso quarto, não é? Do lado da nossa cama, as marcas dos nossos joelhos no chão, para que isso um dia vire história, porque eu vi homens do passado fazendo isso. Olha, eu quero ser assim. São pessoas que são desse jeito, irmãos, não é? Eu quero ter argumento para quando eu estiver numa roda conversando com os irmãos e alguém levantar alguma questão sobre piedade, sobre fidelidade a Deus, naquele momento eu dizer: os irmãos estão precisando amadurecer, viu? Poxa, como assim, irmão? Eu passo 2 horas de joelho todo dia. Todo dia, 2 horas de joelho. Oro, meu amigo. Me tremo todinho, o joelho fica já estourando. E eu oro todo dia. Seja como eu. Pessoas têm feito isso, irmãos, não é? Subindo escada de joelhos, não é? Na Basílica de São Pedro, adorando imagens, sendo piedosos, fazendo aquelas romarias, não é? Indo até Juazeiro do Norte, vestido de freio, pagando promessa. Tem um monte de gente fazendo esse monte de coisas, todos os dias, ou estando todos os dias na igreja. Nós nos reunimos apenas no domingo, e temos a consciência que na semana temos que trabalhar, não é? Temos que empreender, cuidar de nossas famílias, cuidar de atividades sociais. E no domingo nos reunimos para adorar a Deus. Mas há pessoas que acham que vão conseguir a salvação fazendo culto de domingo a domingo, sem parar. Todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E a pessoa está lá todo dia, todo dia. E se for culto 3 vezes no dia, vai ser tudo lá. E fazendo isso, Deus vai me salvar. Não é? Alguns vão acendendo velas, não é? Fazendo um monte de simpatia, até vou chamar até de simpatia mesmo, porque tem algumas coisas que você olha assim que não tem sentido algum. Sofrendo calor, andando na rua, em pleno sertão, né? Estamos num lugar bem frio, né? No sertão, não é? Um lugar bem frio. No sertão, o cabo só anda na rua, não é? De calça comprida, de calça social. Não é para não queimar a pele, não. Não, irmão. É porque andar de bermuda é pecado. Vocês sabem que é assim. É porque, misericórdia, um cristão de regata. Ah, não, pelo amor de Deus, isso é conversa. Eu não vou nem olhar para um homem desse. Quando passar na rua, eu vou virar a cara. Eu vou ser assim. Há pessoas agindo desse jeito. E elas têm convicção de que isso será apresentado diante de Deus como uma coisa válida, como uma coisa boa. E não percebem que essas atitudes são em si a prova da sua miséria. É a sua própria natureza enganando. Ou seja, é essa pessoa dando ouvidos ao próprio diabo nesse sentido, dizendo: faça por aqui, existe outro meio, só Cristo não. Procure salvação de outra forma. Cristo não é o único caminho para a salvação, não, de jeito nenhum. Crê somente nele? Não, rapaz. Crê nele, mas se circuncide também. Não, crê em Jesus Cristo, não é? Crê em Jesus Cristo, mas participe da romaria, vá para o monte orar, porque lá o negócio acontece. Crê em Jesus Cristo, mas não faça muitas coisas, não tenha televisão na sua casa, não vá para o cinema, não aproveite as coisas boas culturais, não desfrute de arte. Crê em Jesus Cristo, mas se abstenha de tudo que você imagina que é prazeroso no mundo. Um cristão verdadeiro, né? Um cristão puro, um cristão de verdade, ele não gosta de prazer, não. Não, ele gosta de lamento. O negócio do cristão verdadeiro é lamentar. É todo dia chorar: Deus, eu estou arrependido, como eu sou mal. Não, irmão. Isso é mentira. Isso é enganação. Isso é uma ilusão na vida das pessoas. Nada disso aí vai resolver meu problema de jeito nenhum. Absolutamente nada. Tudo porque não aceitam que Deus é quem salva.
que Ele providenciou a salvação perfeita. Tudo porque não conseguem descansar em que a obra de Cristo é suficiente. Eu fico pensando, quando essas pessoas pecam, eu digo não pecados, todo mundo peca, não tem como negar isso aí não, mas eu digo pecados assim, profundos, coisas que vão ter consequências sociais, coisas que vão deixar a gente mal, com vergonha mesmo. Todo mundo, não é só Deus não, é todo mundo. Quando a gente comete alguma coisa assim, é pego com a boca na botija. Como essas pessoas ficam? Desviam-se da igreja. Falhei, estou fora. Fiz o máximo que eu pude e percebi que eu não era nada. Então para que me esforçar? Porque não conseguem aceitar que Deus, por sua misericórdia, providencia tudo aquilo que nós precisamos. Quem, nesse sentido, entende que tudo vem de Deus, na hora do aperreio, na hora do mais profundo sofrimento de sua alma, mesmo que seja no chão, se sentindo a pior pessoa do mundo, derrotada, vai clamar a Deus por sua misericórdia, porque sabe que a misericórdia vem dele. E é isso que nos sustenta aqui, não é outra coisa. A consciência profunda de pecado em nossas vidas é uma bênção de Deus para nós, porque Deus não nos deixa enganar com isso. Saber disso, irmãos, é uma bênção para nós. Não é uma maldição, não, é uma bênção. E por isso podemos expressar o que Davi diz no Salmo 51, verso 5. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Eu sou tão pecador que eu já nasci assim. Quando eu fui gerado no ventre da minha mãe, eu já era um pecador miserável. Pecador ali, e eu fui desenvolvendo, o feto crescendo, não é? E meu corpo foi sendo formado, e ali eu já era pecador. Um bebê recém-nascido que eu peguei em meus braços, a coisa mais linda do mundo, não é? Que eu olho, eu me impressiono, eu choro, eu me emociono. Um pecador miserável. É um ser depravado. É um ser que nasceu, é uma criança, mas nasceu afastada de Deus. Não é um justo, um sequer. Davi reconhece isso. Eu fui formado em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Isso tem que estar em nosso coração, irmãos. Nós não podemos de maneira nenhuma colocar dúvida, porque Deus nos diz isso. O que o Senhor diz, por exemplo, em Gênesis 6, verso 5? Olha o que o Senhor diz. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos seus pensamentos, ou seja, do pensamento do seu coração, era só má continuamente. Mais uma vez, Deus olhando para a humanidade, o que ele estava vendo? Que aquilo que o ser humano desejava no seu coração era só mal. Só mal, não é? O Senhor também diz em Gênesis 8, verso 21, ele fala: é mal o desígnio íntimo do homem. Veja, é íntimo, não é? Você não está vendo. Você não está vendo. Às vezes você pensa bem assim, o irmão de repente percebe alguma coisa em você de errada e vai, irmão, não é bem por aí. Aí você vai falar numa discussão, você não me conhece, Deus conhece meu coração. Se você soubesse o que isso significa, você diria, graças a Deus você não me conhece. Graças a Deus que só Ele me conhece de verdade. Eu louvo a Deus porque só Ele sabe o que está no meu coraçãozinho. Porque se você me conhecesse, você ia se escandalizar demais comigo. Muito mais do que ele é escandalizado agora. Essa é a consciência que nós temos que ter. E o Senhor diz então que é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Desde sempre. O mal está em nós. E a luz da palavra de Deus nos mostra tal realidade. Deus não nos engana com ilusões. Ele nos mostra quem nós somos. Para que então, conscientes e desesperados da sua misericórdia, precisando dessa misericórdia, clamemos. Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador miserável. Eu não tenho condição de fazer nada sem o Senhor. Se eu continuar assim, eu vou perecer. Por isso Ele nos revela quem nós somos. Não nos deixe enganados, irmãos. Estamos, nesse sentido, por natureza, totalmente perdidos, totalmente culpados por essa perdição. A humanidade está em uma estrada de condenação
e a própria humanidade escolheu estar nessa estrada de condenação. Está todo mundo caminhando para o abismo, não se iluda com isso não. A vida não é um filmezinho não é uma fantasia não, é uma realidade. Isso aqui, de fato, um dia vai ter um fim que vai ser amargo, vai ser duro. E Deus quer que nós venhamos saber disso. Se nós não soubermos disso e não cremos do que o Senhor está dizendo aqui em todo o nosso coração, nós jamais clamaremos por sua misericórdia. Nós jamais chegaremos diante dele chorando, pedindo a Deus: Senhor, perdoa-me, tem misericórdia, permite-me, Senhor, aceita-me. Jamais faremos isso, se não enxergarmos essa realidade. O que me leva a dobrar os joelhos, a pedir perdão a Deus, a chorar diante dele, a falar: Senhor, tem misericórdia, é justamente o fato dele mostrar quem eu sou. E isso, irmãos, apesar de tão duro, é uma bênção para nossas vidas. Talvez pensemos bem assim: mas pastor, nós como cristãos reformados, né, aprendemos tanto sobre pecado. É tão duro às vezes aprender sobre isso. Nós não poderíamos aprender ou deixar isso de lado, não ser tão, duro nessas afirmações, porque isso é radical demais. Veja, tem um monte de pessoas que nem pensam nisso, pastor. Nem refletem, são cristãos e não refletem sobre isso. Não seria mais fácil ser de outro jeito? Seria muito mais animado. Só que saber essas coisas é uma bênção para nossas vidas. Saber disso em si já é a misericórdia de Deus, para que nós de fato nos arrependamos. É Deus nos concedendo arrependimento todos os dias. É Ele nos dando razão para o arrependimento. É uma bênção para nós. Deus não nos engana. Ele mostra que nós somos culpados, mas mostra que Ele, por sua graça, nos abençoa. E então, no fim, o que nós podemos fazer? Apenas louvá-lo por sua bondade. Apenas agradecer a Deus de todo o coração: Senhor, muito obrigado. A única coisa que podia nos salvar, nos livrar dessa condenação, era um novo nascimento. E isso Ele dá pelo seu Espírito Santo. Uma pregação do Santo Evangelho. Quando alguém chega ao nível de reconhecer diante da palavra, quando alguém ouve o Evangelho, Deus dizendo: vocês são inúteis, pecadores que não podem fazer nada por si mesmos. E essas pessoas, ao ouvirem isso, irmãos, elas reconhecem que Deus está falando com elas. Eu sou assim. Deus está sondando o meu coração. Eu sou mal dessa forma. Eu mereço ser condenado dessa forma. Quando isso acontece, é uma bênção. É um sinal de que Deus está nos convencendo, de que está regenerando nossa vida, porque de outra sorte eu nunca reconheceria quão mal eu sou. Continuaria olhando para os outros, buscando nos outros pior pecado do que o meu. O pedido de Davi foi: lava-me completamente. Lava completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. Senhor, eu sei que eu sou assim. Eu não posso negar aquilo que está no meu coração. Eu sou assim. Ele fala: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Eu não posso negá-lo, está ali. Eu cometi aquilo. Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. E a sua oração, para concluirmos, a oração de Davi, não é a oração da consciência de que eu consigo ajudar Deus a me salvar. Ele está dizendo, no verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. A oração de Davi é: se o Senhor não me conceder arrependimento, se o Senhor não transformar o meu coração, se o Senhor não mudar a minha vida, eu perecerei. Cria em mim, ó Deus. É o Senhor quem pode fazer isso comigo. É o Senhor quem pode me dar uma nova vida. É o Senhor quem me ressuscita. É o Senhor quem pode me dar um coração novo, pode me renovar. Mas ninguém pode fazer isso. Eu não posso. A religião não pode fazer parte da comunidade cristã. Ser um cristão reformado não vai transformar o meu coração. Só Deus pode fazê-lo. Só o Senhor pode fazê-lo. Essa é a oração dele e deve ser também a nossa oração.
para que haja arrependimento, irmãos. E então tenhamos convicção de que Ele nos fez nascer de novo. Que somos uma nova criatura. Nova criação em Cristo Jesus. Amém.